que na verdade é mais do que um folheto, é um programa. E eu estava explicando para os irmãos que nós teremos o folheto impresso, a versão impressa, já imprimimos e distribuímos para o Brasil todo 85 mil cópias, que é mais do que suficiente para atender os jovens de 14 a 30 anos ativos da igreja. Todos os bispos do Brasil já estão recebendo, se não receberam ainda, estão recebendo esses dias, nas suas respectivas casas, o número suficiente de folhetos para entregar para os jovens, especialmente os jovens de 14 a 30 anos. Por que essa faixa etária? Essa é a faixa etária que a educação faz a grande diferença. Não que não faça nas outras faixas etárias, claro que faz. Mas essa é a população crítica para o assunto educação. Então, você, como especialista da estaca, o que pode fazer? Ajudar os presidentes de estacas a relembrarem os bispos sobre esse assunto tão importante. Nós estamos sugerindo que o bispo faça uma entrevista, se não pessoalmente, através da tecnologia ou do próprio telefone, com cada jovem da ORM, Organização dos Rapazes e Moças, e que alguém da presidência do Quórum de Eldres ou alguém da presidência da Sociedade de Socorro tenha uma conversa com jovens de 18 a 30 anos de idade sobre o assunto educação, utilizando de preferência esse folheto. Nós temos também a versão online. A versão online do programa Eduque-se está no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br/eduque-se. Novamente, autossuficiência.org.br/eduque-se. Eu gostaria de convidar a todos vocês para entrarem na página do Eduque-se e dar uma olhada ali. Essa semana, inclusive, foi acrescentado um plano de orientação vocacional, especialmente para os jovens, aqueles mais jovens que têm dúvidas, que não sabem o que fazer da carreira. Nós temos uma parceria com a Cato, que é uma empresa de colocação no mercado de trabalho, e a Cato, então, nos disponibilizou essa ferramenta que faz uma orientação vocacional completamente gratuita, está à disposição de todos. Seria muito bom você, como especialista, dar uma passeada pelo site, entender como funciona, para depois, então, ajudar os bispos, os membros do Comitê de Autossuficiência da Estaca, os membros dos conselhos das alas da sua estaca, a entenderem essa ferramenta e colocarem essa ferramenta para funcionar. Qual que é o propósito dessa ferramenta? É despertar, nos jovens especialmente, o desejo de fazer planos para uma carreira de sucesso. E só se consegue isso, irmãos, através da educação. Talvez essas coisas básicas soem muito lógicas na sua cabeça, mas não é tão lógico assim na cabeça de muitas pessoas, infelizmente. Especialmente para aqueles jovens que não têm uma família estruturada, ou que não têm uma família na igreja, ou que a família não entende a importância da educação. Esses jovens precisam da ajuda de alguém, e muitas vezes esse alguém será você, especialista de bem-estar e autossuficiência, para ser um mentor ou para ajudar alguém a ajudar esses jovens da igreja. A primeira parte que vocês estão vendo aí no folheto é Planeje seu futuro. Ali tem várias ideias. É um programa simples, mas com princípios importantes, né? Ali tem várias ideias, inclusive de uma escada, mostrando que nós, no nosso progresso, a gente não deve parar, a gente deve continuar estudando. Quanto mais cedo a gente incutir essa ideia na cabeça dos jovens, melhor para as próximas gerações, para os próximos líderes da igreja. Do lado dessa escada da carreira profissional, nós temos também a parte espiritual. É importante o jovem fazer o seminário, ir para a missão, fazer o instituto, ir ao templo e tudo mais. Continuando ainda naquela primeira página, nós temos ideias e sugestões sobre a importância dos jovens estudarem um segundo idioma.
Ali, inclusive, tem um link com o English Connect. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o English Connect. Sobre outros cursos online gratuitos. Hoje só não estuda quem não quer. Não precisa ter dinheiro para estudar, para fazer bons cursos. Precisa, sim, ter uma internet, um computador ou o próprio celular com acesso à internet. Existem muitas plataformas de cursos gratuitos que podem agregar conhecimento e disciplina nos nossos jovens. Na página do meio, vocês estão vendo aí, escolha sua carreira. Ali só são sugestões, não é que é para o jovem escolher uma dessas carreiras. Existem muitas carreiras no nosso país e a pessoa deve escolher aquela que ela tem mais afinidade, amor pela causa e, de preferência, que tenha uma boa remuneração e que também tenha espaço no mercado de trabalho. Estudar para fazer algo, você precisa levar isso tudo em consideração. Então, vocês veem o mapa do Brasil com várias cores, as 5 regiões do país, e ali nos exemplos de carreiras está a cor correspondente à região onde aquela determinada carreira está em alta. Do lado direito, então, do folheto, está falando alcance suas metas. Ali nós chamamos atenção para alguns recursos educacionais do governo federal, especialmente o ProUni, o FIES, o SISU e o Enem, que são recursos espetaculares para os nossos jovens, 14, 15, 16, 17 anos para cima. Eles precisam passar pelo Enem. O Enem é a chave que abre muitas portas de oportunidades, né, no sistema educacional brasileiro, no sistema do ensino superior. E nós precisamos já treinar, falar com os nossos jovens desde cedo, para que eles entendam o processo, para que eles não fiquem de fora. Que bom que seria que todos os nossos jovens fossem para a missão, já com curso técnico de preferência, ou com o primeiro ano da faculdade, muitas vezes, completado, para depois que voltar da missão, continuar no ensino superior. Esse seria o ideal, nem sempre é possível, mas quanto mais cedo, eu repito, a gente começar a falar com jovens sobre essas coisas, mais sucesso nós teremos. Então, aqui foi exatamente o que eu falei, das carreiras, o alcance de suas metas, dos recursos governamentais. Aqui tem um outro exemplo de profissões do futuro. A gente precisa alertar, né, os jovens que não necessariamente existem 3 ou 4 carreiras no Brasil, numa sociedade. Muitas vezes eles só pensam em 1 ou 2 ou 3 ou 4. Existe uma gama muito grande, muito diversificada, não é? E a gente precisa que os nossos jovens comecem a olhar para o futuro, ver quais são as carreiras mais demandadas, que estarão em alta daqui 2, 3, 5, 10 anos, para que eles se preparem desde já. A gente fala um pouquinho sobre concurso público, não é para todo mundo, mas ainda é uma boa opção de carreira. Depois a gente fala também sobre habilidades básicas, a importância dos jovens adquirirem desde cedo, que a gente chama de soft skills, que como membro da igreja a gente já adquire, né, muitas vezes, mas saber tratar as pessoas, trabalhar em grupo, falar em público, são habilidades essenciais e que os nossos jovens já deveriam ter isso como um ponto a mais, somente por serem membros da igreja, mas é sempre bom relembrá-los sobre esses assuntos. E a gente fala também sobre a importância de se procurar um mentor. Quem pode ser o mentor do jovem? Qualquer pessoa. Não necessariamente você especialista, porque você é o especialista para toda a estaca. Mas você pode ajudar a conversar sobre esse assunto nas unidades, ajudar os líderes dos jovens a entenderem a importância de se ter um mentor. O que é um mentor? É alguém que está junto desse jovem e que vai falar para ele sobre educação, sobre carreira, sobre emprego, vai dar dicas, vai dar conselhos, talvez um encontro a cada mês. Não existe nenhum padrão de frequência, mas um bom mentor acompanha aquele jovem, se interessa pelo progresso desse jovem. Pode ser alguém da família, pode ser alguém da liderança dos rapazes ou das moças, pode ser alguém do bispado, pode ser um irmão ou uma irmã ministradora, não importa, desde que seja uma pessoa responsável
e que tenha o interesse em ajudar. E é claro que aquele jovem e que os pais daquele jovem estejam de acordo com isso também, isso é muito importante. A gente fala também no programa sobre os recursos educacionais da igreja, especialmente sobre o Fundo Perpétuo de Educação, sobre o Pathway e sobre o English Connect. Acho que vocês já conhecem. Se tiver alguém aqui que é novo, converse, peça ajuda, peça treinamento para o seu gerente de bem-estar e autossuficiência da sua região e ele vai te ajudar a entender esses produtos melhor. Mas são produtos que ajudam muito. E você, qual é o seu papel? De divulgar, de fazer perguntas, de informar as pessoas sobre esses produtos e serviços da igreja que são tão importantes. E, finalmente, a gente termina ali o folheto falando sobre Segue o Profeta. A gente coloca a vida do presidente Nelson como um exemplo maravilhoso, né? De que começou lá cedo, terminando o ensino médio aos 16 anos, aos 20 anos já estava terminando a faculdade, logo depois obteve graduação em medicina, fez a pós-graduação e doutorado, foi servir nas Forças Armadas, estudou um outro idioma, se tornou um professor renomado, um dos melhores cirurgiões cardíacos dos Estados Unidos na época, e depois foi chamado membro do Quórum dos 12 da igreja e hoje é presidente da igreja. Então, é uma história inspiradora. É claro que existem muitas pessoas com histórias inspiradoras. Nós colocamos várias dessas pessoas na Semana da Educação. São histórias belíssimas de quem conseguiu, muitas vezes, vencer a pobreza através da educação. E todos nós sabemos, eu tenho certeza que todos vocês, como especialistas, já têm isso internalizado dentro de você. E o nosso papel, então, é agir e motivar e inspirar os membros para que eles tornem a educação algo de primeira prioridade na vida deles. Então, esperamos que vocês utilizem. Lembra, tem o folheto. Nós não sabemos se você terá um folheto na mão, mas você pode entrar na página, no online, e imprimir um folheto para você se não chegar na sua mão. Mas lembra, todos os bispos estão recebendo folhetos suficientes. Você pode pedir um para o seu bispo. Muito bem, eu gostaria rapidamente agora de falar sobre a Semana da Educação. Foi um evento maravilhoso, histórico, como eu disse, 5 dias de programação, 15 lives, 44 palestrantes. Nós tivemos 48 prêmios sorteados, incluindo bolsas de estudo, 100%, tablets, celulares. Esses prêmios todos foram doados por 12 parceiros. Nós tivemos 36.968 inscrições feitas no site da Semana da Educação 2020. Tivemos uma audiência média por live de 9.438 conexões. Isso pode significar muito mais do que 9.400 pessoas, porque é muito comum que, às vezes, tinha uma família inteira assistindo em um determinado computador. Então, a gente pode multiplicar isso por 2, 3, 4, 5, muitas vezes. Entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, nós tivemos 218.353 acessos às lives nas mídias sociais, Facebook, Instagram ou YouTube. Não peguei o relatório depois do dia 4, mas esse número já está bem maior e pedimos que vocês nos ajudem a continuar divulgando essas lives que foram muito enriquecedoras. O alcance da campanha de divulgação que nós fizemos nas mídias sociais, incluindo as mídias sociais de assuntos públicos e as da autossuficiência, nós atingimos mais de 3.532.990 pessoas e tivemos uma mídia espontânea que foi fabulosa, com entrevistas em rádio e televisão, além de 58 publicações em veículos de comunicação em 20 dos 27 estados brasileiros, atingindo mais de 4 milhões de pessoas. Nós levamos o nome da igreja e o nome Semana de Educação 2020 a mais de 4 milhões de pessoas através de mídia espontânea. O que significa? Nós não gastamos absolutamente nada, zero. Isso equivale a aproximadamente R$300 mil de publicidade, que a igreja não gastou nada, absolutamente nada. Aqui nós temos alguns dados das mídias sociais, eu não vou passar isso para vocês. Vocês já viram os nossos apresentadores, os nossos palestrantes. Tivemos o prazer de ter a Semana da Educação iniciada pelo Elder Martins
e o encerramento pelo Elder Cavalcante no sábado. Tivemos vários apresentadores, vários palestrantes com temas variados, para todos os gostos, com experiências muito enriquecedoras, com pessoas de alto gabarito, fortes no mercado de trabalho e no mercado educacional. Então, foi um grande prazer. Nós recebemos, irmãos, nas mídias sociais, milhares de comentários, todos muito positivos, dizendo: essa semana de educação mudou a minha vida, agora eu tomei a decisão de estudar, essa semana da educação foi a melhor coisa que aconteceu nessa pandemia, precisamos que isso aconteça todos os anos. Tem um comentário aqui interessante, o mais incrível é que em um mundo tão machista, a igreja quebra esse paradigma, colocando mulheres tão incríveis para ministrar uma palestra incrível, orgulho de fazer parte. Essa pessoa estava se referindo à palestra de sábado de manhã, às 10 horas, que foi facilitada pela Kátia Moreira e teve 2 irmãs como apresentadoras sobre empreendedorismo. Foi excelente a palestra. Um presidente destaca e a direita fala coisas assim maravilhosas. Fantástico assistir todas as lives e saio com enorme desejo de aprimorar meus conhecimentos. Obrigado, Semana da Educação, vocês mudaram minha visão. Evento muito inspirado, muito obrigado pela iniciativa maravilhosa, excedeu minhas expectativas. Eu gosto muito desse que está em azul aí no canto superior direito, não sei se vocês conseguem enxergar, mas está dizendo: quero virar membro. Não é maravilhoso esse comentário? Eu adoro. E tivemos uma grande participação de não membros da igreja, exatamente pelo assunto ser tão importante. No meio de uma pandemia, nós estávamos fazendo uma coisa que não foi feita por outras organizações. Nós fizemos também, irmãos, uma pesquisa de satisfação online, logo depois do término da Semana da Educação. Tivemos 2.840 pesquisas respondidas. Então, foi um número bastante significativo. Vocês podem ver aí que 51% das pessoas respondeu que excedeu as expectativas. Se você é membro da igreja, 96% sim e 4% não. Ficou sabendo da Semana da Educação como? O WhatsApp, vejam que a barra em azul é o principal meio que as pessoas ficaram sabendo. Isso é muito importante para nos ensinar, reafirmar uma coisa, irmãos. Utilizem o WhatsApp ao conversar com os membros da igreja. Utilizem os grupos que já existem nas alas. Peça, se o bispo não te deixar mandar mensagem para o grupo, peça que o próprio bispo, ou alguém do bispado, alguém que administre esses grupos, utilize esse meio para se comunicar com os irmãos. É muito importante, além das mídias sociais. A maioria das pessoas participou de várias lives, não só de uma, mas de várias. Essa pergunta aqui é muito interessante, olha. Alguns de vocês, ou quais ações práticas você tomará depois de participar da Semana da Educação? 45% disse que vai se matricular em algum curso. 29% disse que vai ajudar alguém a levar adiante o plano de se matricular em algum curso. 25% diz que vai pensar sobre o assunto e 1% diz que não vai fazer nada. Então, aqui a pergunta para vocês é: qual o seu papel como especialista nesse assunto? O que você planeja fazer, já que os membros da sua estaca saíram tão motivados? 45% está dizendo: eu vou me matricular em algo. Então, o que você pode fazer? Qual o plano? Eu gostaria que você levasse essa pergunta para discutir com os outros membros do Comitê de Autossuficiência da Estaca. O que a gente pode fazer agora, aproveitando a motivação da Semana da Educação, para que os irmãos se matriculem, voltem a estudar, façam cursos, continuem se aperfeiçoando? Que curso planeja estudar? Observem que as 2 barras mais altas é o verde, diz curso superior. Irmãos, nós temos vários acordos com várias universidades do Brasil todo.
Peça para o gerente de bem-estar e autossuficiência da sua região te informar quais são esses acordos. Nós temos acordos com muitos descontos para os membros da igreja. É importante divulgar esses acordos para os irmãos. Não, a gente não está fazendo propaganda de nenhuma escola, mas a gente quer divulgar a escola que vai dar benefício para membros da igreja. Cabe ao membro tomar a decisão se ele vai se matricular ou não. Não queremos forçar ninguém, não é isso que estamos pedindo. Mas simplesmente informe aos membros da sua estaca quais são as vantagens que algumas instituições estão nos oferecendo. Se é boa ou se não é tão boa, é uma decisão para o indivíduo. A segunda barra aí que vocês veem bem alta no gráfico é o marrom, o English Connect. E aí que eu queria chamar a atenção de todos vocês. Olha o número alto de pessoas, veja, são 2.900 e poucas pessoas que responderam à pesquisa. 600 e tantas disseram que querem fazer o English Connect, 619. Querem fazer o English Connect. Então, se você colocar em percentual, é um percentual bastante elevado, bastante considerável em relação ao total de pessoas. Tem muita gente nas estacas querendo fazer o English Connect. E o English Connect não é um produto que o Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência inicia. É um produto que a estaca inicia. Então, cabe ao Comitê de Bem-Estar e Autossuficiência da estaca, converse com o chairman do comitê, o líder do comitê, que geralmente é um membro da presidência da estaca, você com certeza sabe quem é. Levem essa questão para a próxima reunião e que seja o mais rápido possível e diga, olha, tem muita gente que indicou na pesquisa da Semana da Educação que quer fazer English Connect. Como é que a gente vai atender essas pessoas? Inclusive muitas pessoas que não são membros da igreja, podendo se utilizar essa ferramenta como uma porta de entrada para a igreja, como uma fonte, como uma ferramenta missionária. Então, o English Connect é simples, o gerente de bem-estar e autossuficiência da sua região está à sua disposição para te ajudar, mas basicamente você tem que abrir as turmas, você tem que encontrar alguns instrutores que tenham nível de inglês que possa ensinar, abrir as turmas e começar. Ah, mas as capelas ainda não estão funcionando. Pode-se fazer muito bem online. Utilize o Zoom ou outras plataformas. Se você tem dificuldade sobre isso ou dúvidas sobre isso, seu gerente de bem-estar e autossuficiência também pode te ajudar nesse sentido. Mas existe uma demanda entre os membros e nós não podemos não deixar de atender essa demanda. Nós precisamos fazer todo o possível para atender esses membros. Então, por favor, façam essa meta, conversem com o líder do comitê, comecem algumas turmas aí na sua estaca o mais rapidamente possível e, novamente, todos nós estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. Algumas ideias para o ano que vem, alguns dos nossos parceiros desse ano, e basicamente é isso, né? Nós esperamos que seja aprovado, nós continuarmos com esse evento para o ano que vem, não temos ainda a resposta, e se for aprovado, espero que sim, a gente vai novamente utilizar todos vocês para que nos ajudem a fazer do evento de 2021 um sucesso tão grande quanto foi esse primeiro evento. Então, a pergunta aí para você discutir com o comitê é como podemos aproveitar a Semana da Educação para motivar os membros a estudar. Não vamos parar. Se tiverem perguntas, coloquem aí no seu chat, que depois a gente vai tentar responder, tá bom? Irmãos, vamos para o nosso segundo tópico agora, o nosso segundo assunto, que é ligado à Semana da Educação também. Os gerentes de bem-estar e autossuficiência, eles têm dois grandes propósitos, duas grandes prioridades. A primeira prioridade deles é ajudar os líderes desempregados, especialmente presidentes de estacas ou conselheiros da presidência da estaca e bispos que porventura estejam desempregados e subempregados. Os gerentes fazem esse acompanhamento de perto, eles conhecem a situação dos irmãos, mas se por um acaso tiver um líder na sua estaca, ou na presidência da estaca, ou o bispo da ala, o presidente de ramo, que esteja nessa situação,
com muito jeito, converse com o gerente de bem-estar e autossuficiência da sua região para ter certeza que ele tenha essa informação. Vocês sabem que nós temos 17 gerentes somente para o Brasil todo. São 2.000 e tantos bispos, mais os presidentes de estacas, mais de 2.800 líderes que eles têm para tentar ajudar. É claro que hoje, como informação para vocês, nós temos por volta de 60 líderes que estão desempregados ou subempregados, e os gerentes ajudam esses líderes diretamente. E a segunda prioridade dos gerentes de bem-estar e autossuficiência regionais, que estão aí próximos de vocês, é ajudar os missionários retornados. Nós temos no Brasil, por volta, quase 2.000 missionários que voltam todos os anos. Não dá para os gerentes ajudarem todos esses missionários individualmente, é impossível. Então, é aí que entra os especialistas de bem-estar e autossuficiência das estacas, e nós gostaríamos de rever novamente esse princípio tão importante com vocês, que é a prioridade de vocês também. Por quê? Porque eles serão os líderes da igreja daqui a muito pouco tempo. E eles precisam ser nutridos. A gente tem a tendência de achar que o missionário terminou a missão, ele já está bem. Ele precisa ser nutrido especialmente na transição do mundo da missão para o mundo, a gente brinca, para o mundo solitário e triste, né? Que é o mundo dos mortais. O missionário sai lá do mundo celestial, do campo missionário, e volta para o mundo. Ele tem que voltar a pensar em dinheiro, em como ganhar dinheiro, em estudar e trabalhar e todas essas coisas que todos nós fazemos. É claro que existem muitos missionários retornados que têm a família estruturada, que têm a família na igreja, que não precisam da ajuda. Eles vão andar naturalmente. Com esses nós não nos preocupamos. Mas são muitos os missionários retornados, ou que não têm uma família estruturada, ou que não têm uma família na igreja, ou que, infelizmente, ao voltar para casa, não têm uma família para voltar. São muitos os casos, por todo o país. Não tem uma casa para voltar. E esses missionários retornados, muitas vezes, se veem perdidos no ciclo da pobreza. São extremamente pobres, não conseguem sair. Em pouco tempo, eles se afastam da igreja, por tantos problemas que eles encontram. Então, eles precisam de ajuda, e a ajuda começa com um gerente de bem-estar e autossuficiência que faz um primeiro contato com os missionários enquanto eles ainda estão no campo missionário. No último dia deles no campo missionário, o dia que eles são entrevistados pelo presidente, que eles vão almoçar ou jantar na casa do presidente, geralmente um dia antes de ir embora para casa, o gerente de bem-estar e autossuficiência passa um dia todo com aqueles missionários que vão para casa, falando sobre autossuficiência, sobre carreira profissional, sobre educação, sobre os recursos educacionais da igreja, etc. E aí o missionário vai embora para casa, volta para casa. A gente está falando de brasileiros, tá, irmãos? Ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele é convidado a participar de um grupo online chamado Meu Plano. Esse grupo se encontra todas as quartas-feiras, geralmente às 20 horas, e é regionalmente os encontros. Cada gerente de bem-estar e autossuficiência faz o seu próprio encontro com os missionários retornados daquela determinada região. Se você quiser saber mais sobre esse encontro ou link do Zoom para esses encontros, por favor, peça ajuda para o seu gerente e ele vai te dar todas as informações para esse encontro tão importante. Esse encontro fala sobre muitas coisas. Nós estamos no processo agora de revisar o material, o conteúdo desses encontros. São 8 encontros. E logo, logo nós deveremos lançar um novo conteúdo que vai ser espetacular para ajudar os missionários retornados. E o seu papel, mais uma vez, é motivar, acompanhar, ajudar os missionários para que eles participem desse encontro virtual. Ele não precisa ir em lugar nenhum, ele pode participar de onde ele estiver, com uma internet, computador ou celular, ele participa, vai ser muito bom porque ele vai ter um grupo de missionários retornados, geralmente com os mesmos problemas, mesmos desafios, é muito bom que eles estejam ali. Além do instituto e de outras atividades que existem para eles, existe
esse grupo que foca, então, na carreira, na parte educacional e na parte profissional. Esperamos que todos vocês estejam a par desse grupo tão importante, chamado Meu Plano, e ajudem os seus missionários. Assim que ele chega para cá, que ele chega em casa, vindo do campo missionário, motiva ele a participar. Na verdade, todos os missionários que voltaram e que, porventura, estejam com dificuldade na área de educação, na área de emprego, você pode e deve motivá-lo para que ele participe desses encontros. Além desse encontro virtual semanal, por 8 semanas, nós temos também a BAE virtual. Lembra o que é a BAE? A busca acelerada de emprego. Nós temos alguns grupos específicos para missionários retornados também. São grupos regionais, são horários variados, dias da semana variados, e mais uma vez, quem tem os detalhes, horário, link, etc., para os missionários retornados desempregados participarem desses grupos, são os gerentes de autossuficiência aí da sua região. Fala com o seu gerente, ele vai te dar mais informações. Agora, importante, esse grupo da busca acelerada de emprego para missionários retornados não substitui a BAE que você deve estar fazendo aí na sua estaca para os membros desempregados de maneira geral. Ok? Esse é um grupo que os gerentes fazem específico para os missionários retornados. Os demais membros da sua estaca que precisam ou querem participar da busca acelerada de emprego, é você, como especialista da estaca, que deve coordenar esse programa. E se alguém tiver alguma dúvida, novamente, vá ao gerente e ele vai te ajudar com todas as dicas sobre isso. Irmãos, nós temos um sistema na internet chamado Intranet Líderes. Intranet Líderes. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre esse sistema, que os presidentes de estaca têm acesso. Eles conhecem bem esse sistema da igreja, eles entram com frequência e buscam várias informações de vários assuntos que eles precisam na administração da estaca. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma parte da intranet, uma porção nesse sistema que é especificamente para administrarmos a situação dos missionários retornados. E que você, como especialista de bem-estar e autossuficiência da estaca, pode ter acesso. Porém, para você ter acesso a esse sistema, o seu presidente de estaca precisa ir lá no sistema com o login e senha que ele tem e te dar acesso. Aí ele vai criar um login e uma senha para você e vai te informar. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir aqui sobre esse assunto, se você ainda não tem acesso à Intranet Líderes, anota aí para não esquecer o nome. É um nome diferente, né? Não é internet, é intranet. Intranet Líderes. Se você não tem acesso, por favor, converse com o seu presidente de estaca e solicite o acesso. Esperamos que ele dê o acesso para você. Ele é quem tem a decisão, naturalmente. Mas se ele confia em você para ser o especialista, certamente ele vai confiar em você para ter acesso a essa porção dos missionários retornados. Você não vai ver outras informações, outros assuntos. Você somente vai ver a parte de missionários retornados e é sobre isso que eu gostaria de falar rapidamente agora. Então, quando o presidente te der acesso, você vai ter um usuário para o login e a senha. O endereço é sud.org.br, www.sud.org.br. Esse é o endereço desse sistema da Intranet Líderes. E aí, quando você tiver acesso, você vai entrar com o seu usuário e a sua senha de uso pessoal. E você vai ver a sua área. Aqui eu só fiz um print screen da tela que eu tenho acesso. Eu tenho acesso aos dados do Brasil todo. O gerente de bem-estar e autossuficiência da sua região tem acesso a todas as estacas da região dele. E você vai ter acesso aos dados dos missionários retornados nos últimos 2 anos, sempre é isso, missionários retornados nos últimos 24 meses da sua estaca. Quais são essas informações? Vocês podem ver aí
o gráfico em pizza, o verde à esquerda, mostra um total de 3.219 missionários retornados. Esse é o número de missionários retornados que nós temos no Brasil, brasileiros, nos últimos 24 meses. Ok? 3.219 missionários. Desses, nós temos informações de 3.084. Alguns outros a gente não tem informação. Muito bem, a grande maioria a gente tem informação porque a gente pega essa informação de um sistema do Departamento Missionário da Igreja e migra para esse sistema da intranet que eu estou explicando para vocês. Desses missionários retornados, vejam bem, o gráfico do meio, em azul, nós temos aí 1.214 dos 3.219, 1.214 estão estudando. O que corresponde apenas, irmãos, a 37% dos missionários retornados estudando. Nós preferimos acreditar que nós não temos dificuldade em atualizar a informação, porque 37% dos missionários que acabaram de chegar da missão nos últimos 2 anos e estão estudando somente é um número muito baixo. Consegue entender por que eu falei da Semana da Educação primeiro e agora esse assunto? Um assunto está intimamente ligado com o outro. E por isso que esse trabalho é tão importante para todos nós. Ajudarmos, motivarmos, inspirarmos, mostrarmos o tanto de recursos que há, tanto no governo quanto na igreja, para que esses missionários estudem e definitivamente mudem a sua vida. Não é possível mudar a vida sem o evangelho e sem uma boa educação. Essas duas coisas andam juntas, nós sabemos disso. E no gráfico pizza aí, do lado direito, vocês vão ver, deixa eu puxar minha coisa aqui para ver o número, 1.576 missionários retornados, dos 3.219, é praticamente metade, não estão trabalhando. Então, é um número bastante alto também de missionários retornados. Lembra, a gente está falando de jovens de 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos. Rapazes e moças. Então, nós temos que nos preocupar com esse número e ver como que nós podemos ajudar esses jovens. Somente para a informação de vocês, logo abaixo daqueles 3 gráficos pizzas, vocês vão ver esses outros 2 gráficos, mas que nós não temos, nós não alimentamos essa informação. Quem alimenta essa informação são os nossos colegas do Sistema Educacional da Igreja, do Instituto. Eles entram a informação de quantos missionários têm um chamado na igreja e quantos estão frequentando o Instituto, estão matriculados no Instituto. Aí a gente vê que os números estão melhores. Tem mais missionários retornados com chamado do que sem chamado. E tem mais missionários matriculados no Instituto do que não matriculado. Porém, nos preocupa a parte de cima, que eu acabei de falar, que são os missionários retornados não estudando, esses 1.830, e os não trabalhando, que são esses 1.576. Aqui um exemplo da tela que vocês vão ver na sua estaca. São os mesmos 3 gráficos, só que números bem menores. Se nós dividirmos, irmãos, os 3.000 e tantos missionários retornados nos últimos 24 meses, por 316 estacas e distritos, nós temos uma média de 10 missionários retornados por estaca. É bem pouco. Então, o que nós estamos falando para vocês é trabalhar com em torno de 10 jovens. É claro que tem estacas com 20 missionários retornados nos últimos 24 meses, e tem estacas com 2, 3. Depende muito, mas a média no Brasil é de 10 missionários retornados por estaca. Não é um número tão difícil assim de se trabalhar. Essa é o tipo de tela, a gente apagou os nomes aqui, mas é o tipo de tela que você vai ver na sua estaca. Aqui do lado esquerdo, missionários retornados. Você vai ver o nome deles. Aqui se é elder ou sister. Logo depois, as seguintes colunas, e-mail e celular, às vezes a gente tem a informação e muitas vezes a gente não tem a informação.
E nós pedimos muito a ajuda de vocês para nos ajudar a conseguir essa informação, ir lá no sistema e entrar essa informação. Porque é através desses dados que nós conseguimos nos comunicar com os missionários retornados e convidá-los para todas as atividades que a gente faz no bem-estar e na autossuficiência. Mas aqui vai um adendo bastante importante para vocês. Ao pedir para o missionário retornado os dados de e-mail e celular, peça a autorização dele para que ele te permita colocar essas informações no sistema da igreja. Seja específico. Fulano de tal, nós gostaríamos de fazer um acompanhamento contigo, te ajudar na área de emprego e educação. Talvez eu, algum outro líder, ou até o gerente de bem-estar e autossuficiência da região, poderá fazer contato contigo. Você autoriza eu colocar seu e-mail, seu celular no sistema? Se ele falar não, você não coloca esses dados. E se ele permitir, você, por favor, coloque essa informação, porque, como eu disse, é através dessa informação que nós conseguimos fazer divulgação de todos os programas para ajudá-los. Aí tem a data de retorno, você está vendo? Essa informação já vem no sistema. A unidade também já vem o nome da ala. E aquelas outras colunas vai depender da informação que você ou alguém alimentar esse sistema. Se ele tem chamado instituto, como eu disse, nós não mexemos nessas duas colunas em azul. As três outras colunas nós mexemos. Se está estudando, se já está formado ou se está trabalhando. É só clicar sim ou não. Você clica primeiro em cima do nome do missionário retornado, por exemplo, João da Silva. Aí quando você clicar no nome dele, vai vir uma próxima página, que é essa aqui, com o nome dele, e você então vai responder ali embaixo, olha, estudando, sim ou não. Trabalhando, sim ou não. E-mail, telefone fixo, se tiver. E ali embaixo, olha, uma caixinha dizendo, missionário retornado autoriza a igreja a usar seu e-mail e telefones para fim de localização. Ok? Se tiver alguma pergunta, por favor, escreve aí no chat e logo depois a gente vai falar. Nosso tempo já passou, faltam alguns minutinhos para a gente terminar a nossa reunião. Deixa eu ver se eu tinha algo mais, mas eu acho que basicamente é isso, irmãos. Novamente, eu gostaria de agradecer o trabalho de vocês. Nós estamos envolvidos em um trabalho maravilhoso que é de abençoar o indivíduo. Nosso trabalho raramente é feito em grupo. Ele é feito abençoando o indivíduo. O trabalho de um a um. E nós gostaríamos de reforçar isso com todos vocês. Liguem para quem é vamos dizer assim, quem é o seu público principal, né? Como eu disse, os líderes desempregados, você pode passar essa informação para os gerentes cuidam pessoalmente dos líderes desempregados, mas os missionários retornados é a sua primeira prioridade, os que voltaram nos últimos 24 meses, e é claro, os demais irmãos da estaca, os desempregados, aqueles que precisam estudar. Nós temos várias ferramentas, estamos sempre motivando. Não vamos usar a pandemia como uma desculpa para nós não levarmos adiante esses programas maravilhosos da igreja. Tudo que a gente faz, a gente pode fazer online. É claro que é um pouco mais difícil, mas nós podemos sim usar o Zoom, usar outras plataformas, fazer o English Connect, o Pathway é online, fazer a BAI, muitos de vocês já estão fazendo nas suas estacas, a busca acelerada de emprego, online também, e continuar ajudando as pessoas, especialmente nessa época tão difícil. Nós somos muito, muito gratos pelo trabalho de vocês. Vocês têm um chamado muito sagrado. Às vezes é solitário, não é? Eu sei que às vezes você se sente assim sozinho, você diz, puxa, ninguém da estaca fala comigo, ninguém me chama para uma reunião. Conversa com o seu gerente de bem-estar e autossuficiência. Ele é seu grande amigo ou amiga. Eles têm, aliás, uma meta, vou dizer aqui claramente para vocês. A meta deles é falar com cada um de vocês pelo menos uma vez por mês. Eu não vou perguntar aqui em público se eles estão fazendo isso, mas eu espero sinceramente que eles estejam falando com vocês no mínimo uma vez por mês. Eu sempre digo para eles que vocês são os melhores amigos que eles têm aí na estaca. Eu espero que você se dê muito bem com o seu gerente aí da sua região,
Todos eles são maravilhosos, muito empenhados no trabalho, e nós esperamos que vocês juntos podem fazer um trabalho magnífico, maravilhoso, realmente. Irmãos, vamos abrir para perguntas. Eu já vi que no chat tem bastante perguntas. Deixa eu ver se eu consigo captar aqui. E a Sônia, o gerente, se eles quiserem me ajudar aí, também seria bem-vindos. Tanta pergunta está entrando que não dá para ler aqui rapidamente. Uma das perguntas é se a autorização do missionário retornado para publicar o e-mail ou o telefone precisa ser por escrito. Não, basta verbal. Você pergunta para ele, posso colocar seu telefone e o seu e-mail no sistema? Sim, posso. Então, verbal basta. Ok. Vamos ver o que mais que tem aqui. Estou vendo alguns elogios a alguns gerentes, excelente. Tem um aqui que fala que o nosso gerente fala mais de uma vez por semana, maravilhoso. Muito bom. Esse estudo dos missionários retornados é apenas para pós-graduação, para graduação? Eu estou imaginando que a pergunta se refere àquela informação que nós colocamos na intranet, né? Não necessariamente, ele pode estar, ele voltou da missão, pode ser que ele esteja terminando o ensino médio. Ainda temos casos de missionários que vão para a missão, acreditem ou não, infelizmente sem ter terminado o ensino médio. Não deveria acontecer, mas ainda acontece. Então, podemos ter casos, se o missionário está fazendo um supletivo, você pode colocar lá que ele está estudando. Se o missionário está estudando um curso técnico, ele está estudando. Se ele está estudando um curso tecnológico, ele está estudando. Então, não necessariamente o curso, é uma graduação, curso de nível superior. Como podemos ter acesso à ferramenta da Cato? Eu imagino, aqui é o Wagner Mota, eu conheço o Wagner, imagino que ele está perguntando, porque eu citei a Cato logo no começo sobre o plano, a orientação vocacional. Então, essa ferramenta está aberta, é lá na página do Eduque-se, lembra? autossuficiência.org.br/eduque-se, e tem uma determinada parte lá que você vai ver, clique aqui, alguma coisa assim, para ter acesso à orientação vocacional da Cato. No campo estudando, podemos considerar o curso do English Connect? Olha, eu diria que depende. Nós não queremos maquiar a informação, né? Se o missionário retornado já terminou, por exemplo, o ensino superior, o ensino tecnológico, ele está bem, está trabalhando, está fazendo English Connect, eu colocaria que sim, ele está estudando. Porque o que nos importa ali é se ele está estudando para progredir na carreira. Agora, vamos supor que o missionário não terminou o ensino médio, não está estudando e só está fazendo English Connect? Eu diria que não. Ele não está estudando para progredir na carreira, né? Claro que o inglês ajuda, mas tem outras coisas prioritárias aí que ele precisa fazer. Vamos ver o que mais aqui. Só estuda seriam os que não querem ou não podem trabalhar no momento? Isso mesmo, os que só estudam, muitas vezes o missionário retornado tem a família que sustenta ele, os pais ou outra pessoa, e ele só estuda durante o dia todo, está numa faculdade, numa universidade pública, federal, então ele não tem como trabalhar, aí você coloca que só estuda, sem problema nenhum. Quem precisa acessar a intranet Líderes? Todos do Comitê da Autossuficiência? Não, o presidente da Estaca tem acesso à intranet. Eu não tenho certeza que os conselheiros dele tenham. Alguns presidentes de Estaca eu acho que dão acesso, outros não. Mas os demais membros do comitê não, com exceção de você, especialista. Então, você tem que conversar com o seu presidente da Estaca para ver se ele vai te dar acesso à intranet. Vamos ver o que mais aqui.
No meu distrito, o English Connect está parado. Nosso facilitador quer esperar as aulas voltarem presenciais. O que posso fazer? Bate um papo com ele, bate um papo com o líder do distrito, pede para o líder do distrito conversar com ele. E sempre tem a opção de chamar mais instrutores, né? Às vezes, em um distrito é difícil ter pessoas que falam inglês, mas vai lá, anima ele que vai dar certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não, irmãos. Eu acho que nós podemos... tem mais um aqui, ó. Até quanto tempo depois do retorno da missão o jovem é considerado missionário retornado? Para esse sistema que eu estou te falando, que a gente está explicando aqui, é por 2 anos, 24 meses. Especificamente para esse sistema que nós estamos falando e do acompanhamento que nós damos, né? Não consigo realizar o English Connect aqui na estaca. Bagé, conversa aí com o Wilton, que o Wilton vai te ajudar com certeza. Antes de voltar para casa, os missionários recebem instruções sobre o meu plano? Sim, recebem. O presidente de missão tem instruções específicas sobre o programa chamado Meu Plano. Inclusive, existe uma parte do meu plano que é feita durante a missão. O missionário faz parte desse programa durante a missão online. Deixa eu ver se entrou mais alguma última aqui. Por favor, muitos membros de outra estaca querendo fazer English Connect na minha estaca Ferreira devido à excelente estrutura que criamos aqui. Olha, eu não vejo problema se tem membro de outra estaca próxima querendo fazer em uma estaca próxima, porque na outra estaca não tem, nós sempre devemos ser inclusivos e não exclusivos. É assim que Cristo faria, né? Ele vai aceitar todo mundo, esteja bem-vindo. Não exclua ninguém. A perspectiva do Fundo Perpétuo para pós-graduação, pelo que eu vejo nos próximos anos, não. Somente para cursos até 24 meses mesmo. Podemos fazer certificado em nossa estaca? Quanto ao certificado do English Connect existe. Se você os certificados dos grupos de autossuficiência também existe. O gerente pode te ajudar com isso. Onde ficará disponível a gravação desse treinamento? Os gerentes eles vão ter o link e vão passar para vocês. Quanto ao Edux, é um programa de acompanhamento, é isso? É isso, é um programa de motivação, de informação, de inspiração e de acompanhamento. Especialmente para aqueles mais necessitados, que precisam de ajuda, que precisam de motivação. Existe a possibilidade de reduzir a idade de participação do English Connect? É um assunto para tratar com a presidência da estaca. Se a presidência da estaca permitir, menores de 12 anos, sem problema nenhum. Poderia ser entregue ao missionário ao retornar para casa o folheto Edux? Excelente pergunta. Sim. Precisamos ter um número suficiente aí dos folhetos assim, junto do presidente da estaca. Quando o missionário retornado volta e é desobrigado, o presidente da estaca já entrega um folheto diretamente para o missionário retornado. No caso dos cursos do English Connect, eu poderia receber a lista de pessoas que foram matriculadas através do site da autossuficiência? Sim. Pode conversar com o gerente, você pode ter. Identificamos na estaca de São José dos Campos que missionários retornados com mais de 2 anos necessitam de ajuda na busca de emprego e capacitações. Temos mantido a meta de priorizar os missionários há 2 anos. Tem alguma objeção? De jeito nenhum, nenhuma objeção. Não importa o tempo que a pessoa voltou da missão para ajudá-los. Aquele sistema nosso só vai estar a lista de missionários retornados nos últimos 24 meses. É uma questão de prioridade, mas os demais, se ele precisa de ajuda, continue ajudando sem problema nenhum. Quando o membro já está cursando uma graduação e ficou desempregado, sendo que está no 5º período de um curso de 8 semestres, tem possibilidade desse irmão? Essa pergunta é difícil, hein?
solicitar o fundo perpétuo para concluir o curso? Domingos Linhares me fez essa pergunta essa semana, não foi, Linhares? Irmã Mônica, conversa com o seu gerente. Existe talvez alguma pequena possibilidade, tem que ser revisado caso a caso, tá bom? Podemos incluir no sistema dos missionários que não incluíram a missão? Excelente pergunta. Tem muitos missionários que voltam para casa sem ter concluído a missão. Podemos sim e devemos incluir esses missionários, especialmente aqueles que voltaram por problemas emocionais. Eles precisam de ajuda e nós, como instrumentos nas mãos de Deus, precisamos ajudar esses missionários também. Só vou responder mais uma pergunta aqui, tá bom, irmãos? Na nossa estaca temos especialistas de emprego, especialistas de educação, excelente. Posso pedir para o presidente fornecer acesso à intranet para que possamos nos revezar no trabalho de atualização? Eu entendo que sim, Luana. Sem problema. Eu acho excelente que tenha 2 especialistas. E poderia sugerir para os missionários retornados acessar os cursos da Semana da Educação. Excelente ideia também. Todas as lives, como eu disse, estão nas nossas redes sociais. Queridos especialistas, muito obrigado pela sua paciência. Eu, mais uma vez, gostaria de pedir perdão pelo início caótico que nós tivemos. Eu fiquei bastante constrangido e peço perdão e desculpas. Não vai acontecer mais. Agradeço a paciência de vocês, que o Senhor os abençoe. Vocês fazem um trabalho maravilhoso e nós somos muito gratos por toda a sua ajuda. Continuem trabalhando próximo do gerente, próximo do líder do Comitê de Autossuficiência da Estaca, que é o seu líder do sacerdócio. Converse com ele, seja paciente, visualize que trabalhar com pessoas é um trabalho de longo prazo. Não se desanime. Às vezes, alguns especialistas ficam desanimados. Ninguém quer fazer esse grupo, ninguém quer fazer aquela classe. Não se preocupe com isso. Faça os chamamentos, né, os convites para grupos, mas trabalhe o indivíduo. Coloque aí na sua agenda durante a semana 15 minutinhos para você ligar para um, 5 minutinhos para ligar para outro, mandar um WhatsApp, falar oi lá no Facebook, dar uma dica de um curso, de uma escola. Nós somos transmissores de informação e motivação. Esse é o nosso trabalho. E as pessoas terão a vida tocada muitas vezes por uma mensagem, por uma informação que você manda para ela. Então, esse é o nosso trabalho, é exatamente fazer o que nós fizemos durante a Semana de Educação. E com inspiração, com o Espírito conosco, nós poderemos tocar muitas vidas. E pessoas serão muito gratas por vocês terem servido como anjos na vida delas. E pessoas vão ter suas vidas mudadas, a família mudada e as próximas gerações mudadas. Pensem nisso. Seu trabalho não é pequeno, não é pouco. Eu presto testemunho para vocês de que nós estamos na obra de Deus, que é abençoar ricamente a vida dos indivíduos e das famílias. Que o Senhor nos abençoe com esse espírito maravilhoso e que vocês sigam adiante com fé, bom ânimo e um testemunho cada vez mais fortalecido. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado por tudo. Boa noite para vocês, uma excelente semana, tudo de bom. Tchau.